Boa tarde. Vocês devem estar se perguntando, né? Por que o tema Indústria 4.0 está num evento de blockchain, né? Na última Hannover Messe, que foi uma feira que teve há 2 semanas atrás na Alemanha, que falava de automação industrial, basicamente o tema blockchain dominou bastante a temática e a palestra do evento, né? Foram cerca de 4 dias sobre automação industrial, né? E é interessante ver que muito do que eu vou colocar aqui, né, é muito que já foi explorado um pouco nas outras palestras, né? A gente vê a inovação de blockchain complementando outras inovações que eu vou explorar no tema de indústria, né? Para dar facilidade em processos, para poder inovar, não só para obter eficiência operacional. A gente vê bastante discurso de eficiência operacional como o resultado, ou seja, o esperado de uma inovação como o blockchain, né? Mas deixar para o ser humano realmente ter o espaço criativo dele e explorar novas possibilidades, né? Na verdade, a indústria 4.0 ela não é um tema que a gente posiciona como uma coisa que vai mudar o mundo, vai colidir com o mundo atual, né? A automação industrial é uma coisa já conhecida há bastante tempo no mercado, né? Na verdade, o que a gente está vendo é uma convergência, né, da automação industrial com a tecnologia da informação. E aí a gente vê IoT, blockchain, né, machine learning, tecnologias aplicadas em conjunto para oferecer algumas possibilidades da indústria em ser mais esperta, né, mais smart, né? Mas por que as empresas e indústrias estão pensando nesse tema hoje em dia, né? Na verdade, elas querem buscar um modelo em que o design do produto, ou seja, o modelo que é concebido no design do produto, chegue rapidamente na mesa, né, nas casas, nos lares, né, nas empresas, de uma maneira muito mais rápida, muito mais eficiente, muito mais adequada, né? Se fala muito, né, antigamente tinha o tal do just-in-time, né? A indústria sempre perseguiu ter, né, um modelo produtivo em tempo real. Hoje já se busca um modelo criativo em tempo real da indústria, no modelo de indústria 4.0, né? Se fala muito em linhas de produção flex, que é uma coisa que as indústrias chinesas e coreanas são benchmark no mundo para isso, né? Se fala bastante em aprendizado de tarefas, não só aquelas repetitivas que a gente conhece numa linha de produção, mas se fala bastante em delegar certas tarefas complexas, né, e aprender por que elas são complexas dentro de uma linha de produção, né? Se fala bastante em robotização, mas não para substituir simplesmente o ser humano na execução daquela tarefa, liberar o ser humano para ser criativo, nesse sentido, né? A indústria 4.0, na verdade, ela é o resultado de uma evolução que a gente viu da adoção da automação, simplesmente. As 3 últimas revoluções sempre buscaram a automação do chão de fábrica, né? O que se busca aqui um pouco na verdade, automatizar a cadeia inteira. É muito comum você ver em indústria automobilística, na indústria aeronáutica, né, cadeias que são fora do chão de fábrica da planta tradicional, né? E isso se extrapolou ao longo de uns 20 anos para cá, né? E você ter uma indústria que depende de um ecossistema para produzir um produto, seja um bem de consumo, seja um equipamento de uma indústria pesada, né? Basicamente, o que a gente vê bastante alguns desafios nesse modelo, né? Como é que eu faço um design de produto que não afete essa cadeia inteira, não quebre até uma fábrica? Ontem eu estava conversando com um designer, né, de eletrodomésticos, e ele até falou, olha, eu fiz um projeto para a General Electric, né, tempos atrás, de uma geladeira. E é um projeto que eu tomo certos cuidados, né, eu tomo certas premissas que num projeto de design mais artesanal eu não tomo, porque eu posso quebrar realmente uma indústria inteira, uma cadeia inteira, se eu errar em algumas situações. Então aqui se busca muito o digital, experimentar bastante o que seria digital. E a gente falando num contexto de blockchain, né, as pessoas têm que se confiar nessa cadeia. Então a gente vai ver alguns casos de uso que se aplicam em certificar realmente que aquele material daquele ecossistema, né, um filamento de motor elétrico que foi produzido na China ou em Taiwan,
né, que é montado aqui no Brasil e vendido nos Estados Unidos seja realmente certificado e confiável, que seguiu os padrões de qualidade para ser produzido. Esse é um pouco da anatomia, né, que a gente tem do modelo de indústria 4.0, não vou entrar em detalhes, né? Eu queria explorar um pouco mais que cada tecnologia, que cada caso de uso, né, basicamente a gente vê na indústria, né? Robotização é uma coisa que não é nova. Acho que já se vê robotização há bastante tempo dentro da indústria. O que a gente vê hoje de diferente, né, na indústria é que o robô ele participa do processo, do ecossistema. A gente procura entender um pouco, pela quantidade de sensores que tem esse robô e pelo método que ele produz, as tarefas repetitivas, né, onde você se adequa mais em executar essa tarefa. Então, hoje em dia é muito comum você ter vários modelos de braços mecânicos e robóticos, né? Às vezes o robô, ele dentro de uma fábrica, ele pode ser construído por impressoras 3D, isso é muito comum, né? É a técnica do ônibus espacial, né? Por que eu levo a ferramenta se eu posso construir ela ali e aí eu economizo em espaço de transporte, né? Então o robô ele tem essa tarefa, vamos dizer assim, e hoje ele é visto como parte de um ecossistema de produção. Existe um conceito bem interessante em indústria 4.0 que são gêmeos digitais, é reproduzir praticamente a fábrica inteira de uma forma digital. Aqui tem um exemplo de uma empilhadeira, né, em que eu consigo simular situações, né, simular condições de produção, se eu estou produzindo mais ou menos, se eu estou produzindo com uma linha mais flex, paralela, com robô ou sem robô, né, de uma maneira 100% digital. A fábrica da Jeep, que tem aqui no Centro-Oeste, ela foi feita praticamente simulada 100% antes de construir fisicamente a planta, porque aí você economiza trabalho, oferece mais segurança, sabe onde, por exemplo, um braço vai bater numa correia, onde uma esteira vai atrapalhar uma produção. Então, ali, o conceito de gêmeo digital ajudou na implantação da fábrica. Tá? Computer Vision é outro tema que entra bastante, já na seara de IoT. Ao invés de você sensorizar tudo, você usa a capacidade computacional de reconhecer objetos e comportamentos de objetos, né? Esse é um tema bem interessante. Não só se aplica para a segurança do trabalho, uma indústria pesada, né, que você trabalha com forno, alto forno, operação de alto risco, você tem que detectar se tem um ser humano passando naquela operação de alto risco, né? Mas também padrões de segurança, padrões de imagens que ofereçam determinados eventos e certos usos. Aí a gente já entra num campo já um pouco mais de inovação, né? O uso de inteligência artificial vem para contribuir em alguns quesitos de manutenção preditiva, entendimento da linha de produção, entendimento, por exemplo, de onde você tem ociosidade ou não na produção, condições, você consegue simular condições, ou seja, ter uma máquina de aprendizado da produção, que hoje em dia, em automação industrial, isso é muito desagregado, é muito desconectado. A ideia aqui é você ter uma coisa convergente, integrada, e que você possa compartilhar na sua rede de parceiros, né? Realidade, aí eu falo realidade imersiva, pode ser não só a virtual que a gente gosta de brincar, de vez em quando em alguns jogos, né? Mas também ter uma realidade aumentada, às vezes você ter uma capacidade de treinar sem ter a fábrica ali existente. A Fiat, por exemplo, em Betim tem lá uma linha de produção inteira em realidade aumentada e virtual para treinar os funcionários antes de ir para a operação real física da fábrica. Tá? E aí a gente entra num contexto de mais disrupção ainda, que aí eu queria explorar dois temas aqui mais profundamente, né, dentro do tempo que eu tenho, em relação ao blockchain, né? Como eu comentei em Hanover, há 2 semanas atrás, foi comentado bastante sobre essa aplicabilidade. A gente tem feito algumas coisas interessantes na indústria com alguns clientes nossos, né, em que diz respeito a 2 casos de uso bem interessantes de blockchain com a indústria em geral, nesse contexto de indústria 4.0. Um deles é a certificação da origem da matéria-prima, né? Há um desafio quando você trabalha em ecossistema, como eu expliquei, comum isso na indústria automotiva e aeroespacial, de você trabalhar com vários parceiros. Então, ali você tem uma questão de garantir ou registrar que realmente aquela matéria-prima que você fabricou naquele lote
foi realmente aquela que você utilizou e tem um certificado de origem daquele produto. Se fala muito em agro também, explorar um pouco isso em relação à produção de alimentos, né? Certificação na União Europeia da nossa carne, que às vezes a gente tem alguma situação nesse sentido de exportação, você ter ali uma cadeia conhecida em que você possa confiar que aquela informação tá garantida pela blockchain, né, pelo Ledger, e aí você tem um certificado de origem daquele produto. Então, o blockchain ele entra em toda a parte da cadeia. Eu exemplifiquei alguns aqui, né? Basicamente, a gente fala com o estoque intermediário do armazém, o próprio pedido do produto, do insumo, né? A própria fabricação, né? E aí você pode alinhar IoT, ou seja, à medida que o equipamento vai sensorizando como ele produziu, ele vai registrando na Ledger o uso daquela matéria-prima até a saída do empacotamento para o transporte, né? Então a gente tem aqui um caso de uso bem interessante que dá para explorar um pouco do porquê que eu estou usando o blockchain como benefício para a indústria nesse caso, né? O outro caso é na cadeia logística. A gente tem feito muita... então, eu digo que o Brasil está muito na fase, em relação a esse tema de cadeia logística, na fase das suas provas de conceito ou provas de valor, né? A gente tem um cliente, por exemplo, que a gente já está explorando em relação, desde a parte de design do produto até a entrega na casa final do cliente, para servir melhor o cliente, né? Ter um conceito de produto como serviço, que a gente comenta, né? Ou seja, ao invés de comprar, alugar, utilizando essa cadeia onde eu registro o ciclo de vida desse produto, por onde ele navega, né? Inclusive, se você, por exemplo, compra um eletrodoméstico e revende, isso ser registrado numa cadeia, né? E ter a origem disso. Isso facilita o recall, por exemplo, de determinados equipamentos. A gente sabe que na indústria automobilística, grande parte dos recalls feitos no Brasil não são feitos porque é um automóvel que foi vendido, está usado, e o proprietário que comprou direto da fábrica ou no concessionário não é mais aquele. Então, aí existe uma problemática a ser resolvida em relação a isso. Então, na cadeia logística, a gente tem esse conceito, né? E a gente tem visto alguns players de indústria aí querendo ser os founders, justamente para poder fazer essa promoção de colaboração entre os pares de construção de produtos. Aqui alguns casos de uso, para explorar um pouco, né? A GE, ela praticamente na divisão de produtos que ela faz, já tem várias empresas, né? Tem desde turbina de avião até a lâmpada que a gente conhece, né? Mas essa especificamente trabalha com parte de hidrelétrica, né? Todas as plantas, são 6 plantas no mundo distribuídas para esse tipo de equipamento, todos têm gêmeos digitais. Ela tem conceito 100% de fábrica digital, consegue simular, consegue distribuir a produção, consegue distribuir a carga da produção, inclusive na logística, né? A Bosch, a Bosch na Alemanha, fez um trabalho conosco em relação ao uso de blockchain dentro da cadeia produtiva, né? Desenvolver motores elétricos para parque eólico. Então, aqui a gente tem um conceito que eu explorei um pouco aqui no nosso bate-papo, de que o filamento do motor veio de um fornecedor, eu tenho 3 ou 4 fornecedores para isso, e eu consigo registrar no lote de turbinas que eu estou produzindo, o momento que foi montado, né, o chassi que foi montado, o cabeamento blindado. Então, eu consigo ter toda essa cadeia em cima de um blockchain rastreável, consultável e descentralizado. E aqui é um simulador que a gente trabalhou com uma empresa de plásticos nos Estados Unidos, né, e que oferece o conceito de simulação, né, e ali é o braço mecânico real, de apuração da eficiência desse robô e aprendizado desses eventos, tá? Então, eu quis trazer para vocês aqui alguns casos, né, um conceito de extrapolar um pouquinho o uso da tecnologia de blockchain, né, num contexto de indústria, né? Aqui estão os meus contatos, tem aqui um link, quem quiser pode entrar em contato, que a gente trabalha basicamente isso, né? Finalizando minha apresentação, meu nome é Marco Righetti, eu cuido aqui do laboratório de inovação da Oracle para a América Latina. Eu convido vocês a participar cada vez mais dessas inovações conosco e com os meus contatos que estão aí. Muito obrigado.